Ô menina, presta atenção nisso aí, ó. Um frango super crocante, um queijo esticando e tudo isso com uma técnica simples que vai levar seu parmegiana a outro nível, hein? E ainda mais, você vai aprender um aligô e uma salada refrescante perfeita só para acompanhar, hein? Oi, povo de Deus! O que a gente tem hoje? Filé de frango à parmegiana com Aligô. Vocês vão ter que trocar de roupa pra comer. Sem contar que tem uma salada. Ah, gente, aquela. presta atenção aí. Mas qual que é o negócio da salada? Um molho. Não, menina, tem um Salada negócio ali sem molho. diferente, é um evento, entendeu? Então você vai precisar de 2 kg de peito de frango em corte para bife. Aí fica a seu critério se você quer ele mais fino ou mais grosso. Mas já dei a dica aqui. Ele mais grossinho vai ficar melhor, vai ficar mais suculento. Você vai precisar de aproximadamente 400 gramas de panko, de farinha de panko. E aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo. Mas só que eu vou te ensinar como é que vai fazer essa massinha aqui. Tem uma massinha que é muito utilizada na culinária japonesa, que ela é feita à base de trigo, água, um temperinho. E aí você molha ali, quem você quiser molhar. Pode ser uma salsicha, pode ser um frango, pode ser uma carne, quem você quiser. E aí você frita. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente não vai só as 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui a gente ainda vai acrescentar aproximadamente 1 xícara de água gelada. E você vai temperar essa massinha. Eu gosto de colocar páprica defumada nela. E como eu não tenho a páprica defumada hoje, eu vou te ensinar um truquezinho aqui. Não posso falar que é pulo de gato, não, senão eu como meu pulo de gato com angu. Então eu vou falar o que eu tenho aqui e essa problemática ali, senão ela arranca essa dica sua e não pode, de jeito nenhum. E uma pitadinha de sal. Vamos começar. No peito de frango, já tá temperadinho. O que eu coloquei? Alho, sal, páprica. Eu gosto muito de colocar colorau. Por quê? Porque eu não gosto do branco, do peito de frango branco, insosso, coitado. Sem nenhum dia de sol. Põe também um pouquinho aqui de alecrim, tem um pouquinho de tomilho, tem um pouquinho de orégano, pimenta do reino. Então aí vai os temperos que você gostar. Mas eu já te falei aqui o que eu coloco na minha... Ela já colocou todos. Eu gosto muito de temperar. Tá bom, pera, tudo? Eu gosto também. Todos que tinha ali no pote. Você gosta também, eu gosto? Deixa ela pra lá. Então vamos lá. Tá temperadinho, deixei ele aqui marinando, tem mais ou menos umas 2 horinhas que ele tá aqui, curtindo, tá? Por quê? Porque a gente atrasa um pouco. Aí você vai colocar tudo isso aqui pro próprio cliente ver. Não, mas não deixa entrar depois, você vai colocar nos bastidores. Cada um, né? Parece que tá bom, né? A gente sempre colocar no apoio. Aqui, ó. Nessas 2 xícaras de farinha de trigo, eu vou começar a fazer o tempurazinho pra gente poder colocar o franguinho molhadinho aqui e depois que a gente vai passar ele no pão. Aqui, você não vai maluca, perturbada, problemática, virando esse copo de água gelada aqui todo, não. Porque senão você vai ter problema, tá? Você vai devagarinho, aos pouquinhos. Mas antes de você virar a água, você já coloca os temperinhos que você gostar. Aqui eu vou colocar uma pápricazinha picante. Ela é picante. Então, cuidado. E aqui eu tenho um pouquinho de fumaça em pó. Ah, Natasha, eu nunca ouvi falar nisso. Na sua cidade, com certeza, tem um lugar lá que vende um tantão de tempero. Olha aqui, olha como é que ela é, olha. Branquinha, ó. Tá vendo? Aí eu coloco aqui um pouco, pra dar aquele gostinho de defumado, sabe? Uma pitadela de sal, tá? Não precisa de ser muito, porque aquele frango ali já tá temperado. Aqui eu misturo secos. Vem cá pra você ver. Patrícia, pode vir cá, nada. Hoje você vai andar bastante, querida. Os 2 quilômetros que você não fez aí, ó. Se organiza. Quando você mistura no trigo, tá vendo? Vai tudo embora, não dá pra ver nada. Fica todo mundo aqui, os temperinhos todos juntos. Aí agora vem o mistério aqui, ó. Coloca 1 xícara, mistura e vê como é que vai ficar isso, tá? A textura. Pode ser que você precise de mais. Aqui eu já descobri que eu vou precisar de mais. Tá vendo que ela tá bem durinha? E ela tem que ficar mais molinha. Ó, posso virar o resto aqui. E aí eu vou mexendo aqui devagarinho até dar o ponto. Vamos ficar no ponto certinho. Tá vendo? É um copo certinho de água. Prontinho, tá vendo? Prestou atenção aqui, né, garota? Tem gente aí que já mandou relato que tá dando certo, que o marido tá assistindo o canal, agora o marido cozinha. Então os meninos também, viu? Olha que beleza, menina. Pois o marido aí pra assistir o negócio, que você vai se beneficiar do negócio, viu? O negócio Tá dando certo aí na casa dos outros aí, ó. Aí aqui, ó, você já faz mais ou menos sua linha de produção aí, tá, garota? Pra você organizado. Pega seu franguinho maroto, já tá temperadinho. Passa ele aqui nessa massinha. E aqui, gente, isso aqui é um serviço de... como é que chama? De carinho, tá? Por quê? Porque você tem que deixar ele dar uma escorrida. Por quê? Se você só pegar esse negócio aqui grossão do jeito que tá e lançar ali, você vai fazer uma bagunça na sua farinha de pão. Então você deixa ele dar uma escorridinha aqui, ó. Tá vendo? Quando ele fica assim, ó, tá passadinho, tá vendo? Mas tá começando a parar de pingar.
Aí você já pode só passar aqui na beirada, ó, pra tirar o excesso. Vem aqui, ó. E vira. Olha que garoto lindo que ele ficou. Olha que bonito. Dá oi pras pessoas ali, pra todo mundo te ver. Entendeu? Assim, simples desse jeito aqui, ó. Colocou aqui no cantinho, deixa ele ali, em paz em Cristo. Por quê? Porque você tem só 799.444 pra você fazer. Então você vai ter que vir aqui devagar, fazer a vida inteira pra começar a fritar. Tá bom? Na hora de fritar, pra fritar esse bife, a gordura tem que estar quente. Porque se ela estiver fria, seu bife vai ficar muito encharcado. E aí você vai querer me matar. E a culpa não vai ser minha. Então você se organiza, deixa aí a gordura bem quentinha, pra você virar o bife, colocar o bife ali. E vem cá pra você ver como é que fica sequinho, o pão não fica saindo todo. Com esse truquezinho aqui, ó, do temporário, o pão não sai todo do bife. Ele fica todo grudadinho ali. Aí você deixa ele aqui escorrendo, mas normalmente ele já sai bem sequinho. Aqui, olha, tá vendo? Chega aqui pro pessoal ver, ó. Aí, menina, presta atenção agora. A gente vai começar a adiantar o molinho do parmegiana, tá? Eu já comecei o processo um pouquinho antes. Dentro do forno, eu já deixei aqui, olha. Aí, na hora que eu for processar esse molho no liquidificador pra virar ele ali, ele vai estar muito mais encorpado, muito mais saboroso. Vocês já ouviram falar que aqui tá enquanto você descansa, você cai na pele? Então, hoje era meu dia de cozinhar, né? A irmãzona aqui, ó, foi me ajudar. Porque era pra ela estar como? Lelete, Não, meu dia era dia de sentar e bater papo, só isso. Olha aqui, Só e fazer uma ligou. O cristão não tem um minuto de paz. Ele tem que lutar o tempo todo, minha filha. Não é fácil, não. Então tá aqui ela pra fazer um monte de coisa e ela tem que brava comigo, entendeu? Nossa, quer que eu frite isso aqui? Vem cá, menina, vamos começar aqui, ó. Fazer o molho. Eu coloquei aqui aproximadamente 300 a 400 gramas de bacon, tá? Ah, Natasha, vai bacon de novo? Vai! Vai, porque quem vai comer sou eu, minha irmã aqui, entendeu? A gente curte um bequinho. Nós temos umas visitas também que gostam de um bequinho. Então nós vamos fazer com bacon. Agora, se você não gostar com bacon, tá tudo certo. Você tira o bacon e faz só o molho. Olha aqui, menino. Eu coloquei no forno um mix de tomates. Tem 6 tomates aqui. Tem 2 cebolas grandes. Aproximadamente 10 dentinhos de alho, que agora já estão todos assadinhos. E eu peguei a pelinha do meu bacon, sabe? Tá vendo? Só pra ela entrar junto aqui, pra ela saborizar essa conversa nossa aqui, olha. Mas o cheiro que tá aqui, já sentiu aí? manjericão. Aí aqui eu temperei com manjericão, pus uma folhinha de louro, pus também um pouquinho de páprica, reguei com um bom fio de azeite, tá? E agora eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador pra virar ele pra refogar. Aí aqui, ó, vou refogar agora este molinho aqui junto com o bacon. Mistura ele aqui, ó, pra ele refogar. E aqui você vai deixar ele apurar aqui. E junto com esse molinho aqui, eu gosto de colocar umas 3, 4 colherinhas de extrato de tomate, só para ele ficar mais vermelhinho, sabe? Para ele ganhar um pouco mais de cor. Mas em questão de sabor, nada chega perto disso aqui. E aí agora falta uma colherona de açúcar. Pra gente acertar só a acidez do molho. Por quê? Porque aqui tem bastante tomate. Então quando eu trabalho com muito tomate, normalmente o molho fica mais ácido, sabe? Aí pra eu cortar um pouco essa acidez, eu pego e ponho um pouquinho de açúcar. Umas 2 colherinhas de sopa já resolve. Uma só. Se precisar, a gente coloca mais. O molho tá pronto. Vem cá pra você ver. Olha aqui. Molho prontinho. Bastante bacon igual a gente gosta, tá? Bem cortado. Resultado da cebola e do tomate. E agora é só montar. Molinho rápido, fácil. Um potinho de iogurte natural, bonitinho. Uma colher de sopa de mostarda. Essa aqui é a mostarda amarela mesmo. Uma colher de sopa de mel. Aí, ó. Se quiser picante com uma pimentinha, mas né? Um salzinho, né? Um salzinho. Um salzinho. Ó, gente, salada fácil, ó. Manda a gente pra lá, manda a gente pra cá. Fininho, gostoso, vai dar uma crocância na salada. Joga lá. Tomatinho cereja. Tem uns ao meio aqui, outros inteiro. Com azeitona preta. Azeitona preta, pra dar um salzinho. Tchananã, sabe? Salada. Joga lá. Ó, tá ficando colorida, bonita, hein? E aproveita tudo aqui, tá? Aproveita tudo que tá caro. Um amarelinho, pra ajudar mais no docinho aqui. A tropical, a refrescante. Manga. Estou. Agora, joga lá. Olha aí. Não, olha a cor disso aqui, olha. Aqui você já para, não conversa com ninguém e fala, então tá tudo bem. Ah, tem um negócio aqui. Aqui, muito do bom. Olha aí, ó. Muito crocante. Gostou, delicioso. Põe aqui um pouco. Tudo bom. Sabe o sabor?
Só pra saber, Sabe isso aqui, gente? Tudo zoeira, olha. Presta atenção, ó. Sabe o que é isso? Cebola crispy. Ai, que delícia. Muito boa. Aí você vai lá, vou lançar só um gadinho aqui, porque na hora de comer eu vou lançar mais pra ficar aquele crocante na salada aqui. Salada colorida. Na hora que eu virar ela na bacia maior, que vai ficar mais bonita, a gente mostra ela pronta no final junto com todo o resto. Ô, gente, o que a gente tá fazendo aqui pra acompanhar? Pra acompanhar um aligô. O que é aligô? Purê de batata cheio de queijo. Entendeu? Então, já tem uma batata cozidinha aqui, 8. Nós vamos umidificar essa batata aqui agora e ela vai voltar pro lugar. Assim que ela umidificar aqui na manteiga e no creme de leite, que a gente já conversou naquele dia lá do vídeo das crianças, que o creme de leite dá pra fazer purê de batata, hein? Uma caixinha de creme de leite, aligô rústico. Ele é rústico, hein? Aí vamos amassar a batata com colher de pau. 4 queijos. Nós temos aqui um queijo meia cura. Vamos colocar um pouquinho aqui. Tem aqui umas 3 colheres de sopa. Ele é mais ácido. Então, mussarela. Essa aqui eu coloco mais que ela vai dar um puxa legal aqui. Nada pouco, não se rega. Tá com isso sucesso. Temos aqui provolone. Esse aqui vai dar um defumado no negócio. E para terminar, parmesão. Esse aqui é o resultado do nosso aligô rústico, né? Que tá com um pedacinho de batata, mas olha aí, ó. Tá vendo? Não. Gastamos aqui 8 batatas, 2 cremes de leite. Tem roupa, preciso comer isso aqui não. Ó, Não, sério. vocês estão vendo, né, gente? Agora é só no prato mesmo, ó. Agora a gente vai para a montagem dos bifes para ele se tornar a parmegiana. Aqui você tem um bife milanesa. Ah, Natasha, eu gosto dele assim. Fechou, faça ele só dessa forma. Também serve muito bem com aligô e com um arrozinho branco, a saladinha, vai ficar tão gostoso quanto. Porém, como a gente quer melhorar a nossa conversa, que o bife parmegiana ele tem o seu lugar. E aí, aqui agora, o processo, garota, deixa eu te contar uma coisa aqui. A Tati fica banando, tá? Espera aí, menina, vai dar uma organizada aqui, ó. O processo aqui agora é colocar molho, presunto e queijo. É só, a montagem é muito simples. Molho, presunto e queijo. Aqui, ó, eu coloquei bastante molho. Pôs o queijinho, só levar ali coisa de 15, 20 minutinhos estourando, porque ele já tá pronto. Eu só quero mesmo que esse queijo aqui dê uma gratinada. Enquanto eu faço isso, nós vamos pra receita da vida. Quando a gente passa por uma perda ou por um dia difícil, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. E não tem nada de errado com isso. Nós podemos sim, nos prostrar diante do Senhor e orar e chorar e questionar por que as coisas estão tão difíceis. Mas eu tava vendo Josué questionar a Deus porque eles tinham perdido uma batalha. E tem uma diferença quando nós realmente entendemos quem Deus é e quem nós somos. E que Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando a gente pergunta sinceramente o que está acontecendo para Deus em dias difíceis, a gente precisa estar pronto para uma resposta. E a resposta às vezes é desafiante pra gente. A maioria dos homens de Deus que questionaram a Deus sobre algo dando errado, a resposta foi desafiante. Mas depois desses homens ouvirem Deus e realmente aceitarem a resposta de Deus sobre aquilo e se posicionarem, a resposta de Deus, ela é sempre acolhedora e aquele aquecidinho no coração, a paz e a alegria, aquela que o mundo não entende. Então fica com isso aí. Às vezes está passando por um momento difícil, perguntando para Deus por quê, pra quê, e às vezes não vai, a resposta não vai ser o que a gente quer. Não é o que você quer, mas a paz e a alegria que vem dele. Essa você pode contar de verdade. Será na mão Direto do céu, gente, você não tem ideia.